Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Hoje é sexta-feira. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Eu sou o Daniel Nonato. São exatamente agora 7 horas e 31 minutos. Vamos juntos. Lembrando que sexta-feira geralmente a gente fica mais animado. Já passou metade do ano de 2020. Vivemos aí 3 meses de pandemia, 3 meses de isolamento social, 3 meses onde a gente vive essa realidade. Temos hoje mais de 60 mil mortos. Sabe o que é? 60 mil famílias passando a saudade de alguém. Estamos em processo de reabertura das igrejas aqui na Diocese de Nova Iguaçu também. Na verdade, em todo o estado do Rio de Janeiro estamos fazendo a limpeza, né? Passando extrato de amônia na igreja toda para combater o coronavírus. Sabemos de toda a dificuldade que estamos vivendo, a saudade que estamos da Eucaristia, da missa, do culto. Lembrando que as comunidades estão devagarinho reabrindo. Algumas paróquias irão reabrir todas as comunidades, todas as igrejas, já com as celebrações da palavra, público reduzido, 30% só da capacidade. Né? Se você tem uma igreja com 1000 pessoas, só pode entrar 300 pessoas, mantendo o espaço de 2 metros, 2 metros, não é 1,5 metro não, tá? 2 metros entre fiéis. Algumas regras que está sendo publicada pelo nosso cardeal aqui do Rio de Janeiro, Dom Ani João Tempesta, também aqui em Nova Iguaçu, também com o Dom Gilson Andrade, nosso bispo diocesano, publicando as normas aí, lembrando que é preciso fazer a limpeza da igreja 100% com extrato de amônia, que é o produto que mata o coronavírus, limpando todo o espaço da igreja entre missas. Isso é um. Vem o 2. É preciso manter o distanciamento, o uso de máscara. Tudo isso algumas observações que o bispo faz no seu decreto, até para facilitar, para que a gente possa de verdade ter o culto acontecendo. E também uma das coisas é reduzir o número de fiéis. A gente vai ter que ainda continuar nas lives, lembrando que o isolamento proposto para a igreja agora é que aqueles que têm uma certa idade, o famoso grupo de risco, também se mantém em casa, e vamos nós trabalhar nessa questão aí. Lembrando sempre, é importante nós estarmos concatenados, estarmos em comunhão também com as normativas do município. Cada município tem sua regra. Sexta-feira hoje, o pessoal que gosta de uma cervejinha, de tomar cervejinha, mas ainda estamos em pandemia, não é tempo de você sair por aí. Estou vendo aí, eu passo pelas ruas quando eu passo no trabalho ou mesmo na missão, a gente encontra aí bares com número de pessoas excessivo, a gente encontra bailes funcionando e ruas lotadas de pessoas. O pessoal está achando que é brincadeira. São mais de 60 mil mortos. A gente fica muito triste em ter que ficar dizendo isso. Aí alguém vai dizer, você agora é coveiro? Não, não sou coveiro. Mas a gente tem a obrigação de orientar. A gente quer fazer festa? Opa, não é exposição. A gente quer fazer festa? Quer. A gente precisa fazer festa? Precisa. Se alegrar? Precisa. Mas é muito cuidado, meu povo. Porque a gente está passando um momento onde estão banalizando a morte do ser humano. A exemplo de outros tipos de mortes que acontecem em nosso país, em nossa pátria mãe Brasil, né? A morte da juventude pela violência, seja ela estatal ou não, a morte das mulheres pelo feminicídio. A gente está ignorando. Estamos assim, vai morrer mesmo, tá tudo bem. Mais de 60 mil mortos, isso acontece. Morreu não sei quanto de dengue, morreu não sei quanto de AIDS, morreu não sei quanto de câncer. A gente costuma fazer uma banalização, uma relativização da vida quando o risco é grande. Agora, olhando para a realidade nossa de Brasil, lembrando que ontem o STF, o STE decidiu sobre as eleições. Vai ter eleição esse ano, em novembro, 15 de novembro e 29 de novembro. Lembrando sempre que é momento em que todos os políticos estão aí com soluções maravilhosas para nossas vidas. Eu estive andando numa cidade aqui na Baixada Fluminense ontem, e também em 3 cidades, na verdade foram 3 cidades que eu estive andando ontem, e eu percebo assim,
Todas as 3 cidades estão com obra nas ruas. Estão fazendo asfalto, colocando meio-fio em todas as 3 cidades. Sabe por quê? Porque o prefeito que durante 4 anos... novamente a internet. Internet! Dona Oi! Que tristeza é essa, né? Fazer o quê? Mas vamos nós. Lembrando aí que eu tive em 3 cidades diferentes, onde todas as 3 cidades obras de recampeamento, de asfalto, de meio-fio e etc e tal. Engraçado, né? Durante 4 anos eles estiveram no poder, estiveram exercendo no ministério deles, e agora quando chega no período pré-eleitoral começa a fazer obra. É muito interessante. E o pior é que a gente acredita. E o pior é que a gente vota. Aí eu fico olhando isso e me perguntando, meu Deus do céu, ainda olho ainda para a questão do Rio de Janeiro como Estado, se fala em ajuste fiscal, aonde vai arrochar mais o pensionista, onde vai arrochar mais o trabalhador, onde vai arrochar mais o servidor público, e os políticos estão aí no bem bom. Agora, uma observação que eu estou fazendo, o pessoal disse que aumentou o auxílio emergencial, aumentou mais 2 parcelas, é isso? Primeira coisa, a minha indignação, a nossa indignação, acredito que você também vai ficar indignado, das pessoas que estão, vamos dizer assim, que estão recebendo auxílio emergencial sem precisar, e ainda acham que tem o direito de receber. Pelo amor de Deus. Isso é um, e pior não é isso, tem um 2. E o 2 ainda são as pessoas que acham que o auxílio emergencial é só para a linha política deles. O egoísmo é muito grande da parte de alguns. Não, porque eu tenho direito porque eu votei no presidente. Senhores, eles pagam esse auxílio emergencial com salário de quem? Com dinheiro de quem? Com imposto de quem? É só com seu imposto? Eu fico olhando a ignorância que se tem de alguns, dizendo, não, porque eu pago auxílio emergencial. Todo mundo quer auxílio emergencial. Não é do Bolsonaro, é do brasileiro. Eu não posso concordar com essa idiotice, desculpe, mas o termo é esse. Dizer, não, porque o pessoal do PT que votou lá no Haddad está recebendo auxílio emergencial. Por que não reclama? Não é questão de reclamar. Eu reclamo sim, claro. Reclamo daqueles que não precisam receber. Agora, o auxílio emergencial é pago com que dinheiro? O Bolsa Família é pago com que dinheiro? É com o meu dinheiro ou com o seu dinheiro? É com o nosso dinheiro. Mas outra coisa ainda que eu vou entrar em contexto é a gente observando que nenhum deputado, nenhum senador, nenhum político do cargo executivo, nem do STF propôs uma redução salarial. Enquanto em nossas empresas, nas empresas por aí, eu tenho amigos que tiveram isso, por exemplo, uma amiga minha está com 3 meses sem receber salário da empresa, está recebendo só 30%, 40%, eu não tenho a metade do salário. Aí a metade do salário quem paga é o patrão dela está pagando a metade. Mas a outra metade o governo não. O acordo é esse, não está pagando. Ela falou, Daniel, eu estou vivendo com 50% do meu salário, cara. Outra situação, o contrário, o governo paga a parte dele e o patrão não paga a parte dele. Então a gente vive um momento muito complexo. Aí ficamos nós aí discutindo o sexo dos anjos. Quando você tem aí uma posição da prisão do Queiroz, aí volto lá no governo federal, pode ver que o presidente está quietinho. Por que será que o presidente está quietinho? E essas pessoas que pedem a ditadura, quando começou o bate-panela, o tapa na cara, e desculpe, o tapa na cara literalmente deles, com a Polícia Federal chegando na casa deles perguntando, o que está fazendo aí? Eles começaram a reclamar? Não querem intervenção? Tá aí a intervenção. Não querem ditadura? Tá aí a ditadura. Mas é aquilo, gente. Vamos nós viver o dia de hoje, sexta-feira, dia de tomar cerveja em casa, né? Quem gosta de cerveja, quem não gosta de cerveja, vai tomar um guaraná, um suco de laranja, sei lá. Ou então vai fazer aquilo que eu faço, vai dormir, que às vezes é a melhor coisa que se faz, para ver se sonhamos com um Brasil melhor. Lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho de João, quando Jesus encontra com Tomé, né? Tomé, o João capítulo 20, versículo 24 ao 29, é aquele famoso encontro de Tomé e Jesus depois da ressurreição. Nós sabemos que no contexto bíblico teológico, Tomé não está na comunidade na hora
na hora que Jesus aparece a primeira vez, e ele questiona a comunidade. Ele duvida da comunidade. E às vezes algumas pessoas duvidam da igreja. Quando a igreja decidiu, a comunidade eclesial, os bispos, decidiram fechar as igrejas, teve um grupo de pessoas que criticaram a igreja. Eu quero minha missa de volta, Jesus da Eucaristia é muito mais forte, e vamos nós, e blá 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 blá, aquele discurso de sempre, né? A CNBB é fascista, é comunista, a CNBB é isso, a CNBB é bispista, sei lá. E aí a igreja resolveu voltar agora às missas de forma presencial, mas com público reduzido. Aí começou a crítica do outro lado. Tá vendo? Morreu muita gente, vamos reabrir, blá blá blá. A igreja, a comunidade sabe o que faz. Eu questiono a abertura também, em alguns contextos, em alguns itens. Reabriu não quer dizer que você tem que ir. Alguns acham que por ter reaberto, tem que ir lá. Não, você não é obrigado a ir não. Você pode muito bem ficar em casa assistindo as missas pela internet, se você não concorda. O que não dá é para a gente ficar questionando a comunidade. A gente ficar detonando a comunidade. Tomé fez isso, hoje é dia de São Tomé. Tomé questionou, falou assim, olha, eu só vou acreditar se eu ver o lado aberto dele. São Tomé, ele é marcado, ele foi apóstolo da Índia, né? Ele é marcado pelas suas atitudes duras. Dizem que Tomé era médico, outro diz que Tomé era pedreiro, que é padroeiro dos pedreiros, né? O pessoal fala isso, estava lendo na Wikipédia, né? Estava lá, Wikipédia, falando que Tomé é padroeiro dos pedreiros. Tomé, como padroeiro dos pedreiros, ele tem algumas coisas, né? Por exemplo, em 2004, quando houve aquele tsunami lá na região da Índia, e muita água avançou, mas na igreja de São Tomé, na Basílica, não invadiu. Dizem, tem uma lenda, uma fábula, sei lá, que ele fixou um poste na porta dessa igreja e falou assim, daqui para lá as águas não passam, porque no contexto antigo, as águas passavam e inundava todo o mar, tomava toda a região. Ele veio, colocou um poste e falou assim, daqui para cá a água não vem. E desde que ele botou esse poste, a água não passou mais. E até mesmo com o tsunami que teve, a água não foi até a igreja ficou intacta. Olhando nesse contexto, a gente quando pensa em Tomé, a gente pensa sempre no milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição é algo estupendo. E foi algo que só quem testemunhou o milagre da ressurreição, era acontecendo de fato, foi Deus e Jesus. Jesus é Deus. Só quem testemunhou foi os anjos. A gente, às vezes, queremos um milagre, queremos ver o milagre. Uma das coisas que muita gente fala, eu só vou acreditar se eu sou igual São Tomé. Como se São Tomé fosse um modelo único nesse momento. Quando, na verdade, Tomé traz para nós uma novidade. Não podemos duvidar da comunidade. E Tomé traz ali nesse contexto um arrependimento para meu Senhor e meu Deus. Uma frase muito usada em nossas comunidades. Sabemos que a força do Espírito Santo, a força de Deus ressuscitou Jesus. Nós sabemos isso pela fé. Ninguém de nós, ninguém, não adianta você dizer que teve visão, não. Nenhum de nós testemunhou a crucificação. Nenhum de nós, nesse século, testemunhamos a ressurreição. A única crucificação que nós estamos testemunhando dos vários cristos desse mundo são os desempregados crucificados no desemprego. Também somos testemunhas da ressurreição dos que conseguem um emprego digno. A única crucificação que nós testemunhamos são dos nossos jovens sendo perseguidos, assassinados pela violência. Nossos jovens e nossos adultos que vivem na falta das esperanças, os desalentados. E a nossa missão, como Tomé, não é ficar apenas enxergando, é ir até eles e provocar a ressurreição. A missão do apóstolo é trazer para nós a questão empírica que eu falava um ano atrás sobre São Tomé, a questão empírica, a questão de experimentar, a questão de levar Jesus até a realidade do outro. Tomé, quando Jesus entra, ele se assusta. Uma das mensagens que nos traz para nós é
que a paz esteja contigo. E nós queremos buscar essa paz. Não dá para a gente ficar fazendo vista grossa para toda a realidade de sofrimento que o nosso povo está passando, que nós estamos passando. Não dá para ser cristão apenas dizendo, eu sou cristão. Não dá para ser cristão brincando, querendo ver milagres. Há pessoas que buscam milagres em diversas igrejas, pessoas que mudam de igrejas. Ah, não, na igreja lá tem milagre. Ah, o grupo tal tem mudança de atitude. Uma das frases que eu aprendi, o milagre acontece para os olhos daqueles que querem ver o milagre. O milagre, ele não está em algo sobrenatural, mas em algo natural da vida do cristão. O milagre não é nada além daquilo, da vontade de Deus, que nós mudemos de atitude. Algumas pessoas, isso aqui já pra gente já, algumas pessoas dizem que eu não mudo mais, eu não vou mudar, eu nasci assim. O maior pecado do cristão é o orgulho. Tomé no seu orgulho, eu só acredito se eu ver. Tomé é orgulhoso, mas depois quando ele vê Jesus, ele se dobra. E Jesus se revela na vivência comunitária, no dia a dia, na solidariedade. Ele crucificado, ele que foi crucificado, ele que é crucificado ainda hoje nas mulheres vítimas de feminicídios. Ele é crucificado ainda hoje nos grupos diversos do LGBT, que aí tem tanta letra que eu nem sei dizer. Nas pessoas que, por pensar diferente da nossa cristandade, é taxada de outros termos que não conferem com aquilo que nós pregamos, que é o amor ao próximo. O evangelho de hoje, quando fala em Tomé, nós falamos de uma pessoa que quer ver Jesus, mas não dá credibilidade à igreja. Talvez nós tenhamos que mudar de atitude literalmente. E quando eu falo mudar de atitude, eu falo não duvidar mais da palavra da comunidade. Não achar que a comunidade inventa moda. E também tomar cuidado com nossas atitudes perante a comunidade reunida. O evangelho de hoje traz para nós uma única certeza. Não precisamos pedir milagres para acreditar em Jesus. O maior milagre talvez seja a nossa vivência, a vivência plena nesse dia a dia, nessa atitude coerente. Vivemos tempo de pandemia. Não se pense porque o shopping abriu, porque abriu o restaurante, porque sei lá, porque mais, que a coisa acabou. Pelo contrário, agora que nós estamos vivendo talvez uma das maiores dificuldades da nossa vida. Talvez ano 2020, para nós que temos mais de 30, para nós que vivemos com mais de 30 anos, nós temos que entender que o evangelho que nós queremos viver, o evangelho que precisamos viver, é o evangelho que nos leva a compreender que a boa nova do reino, ela envolve todo o contexto de um dia a dia pleno. Não podemos ser Tomé, que duvida somente, mas também o Tomé que professa a fé dizendo, meu Senhor e meu Deus. O Tomé também que reconhece em Jesus a atitude do ressuscitado. Não podemos, hora nenhuma, achar que a boa nova do reino é apenas goiaba. Alguns acham isso. Alguns acham isso. Vivemos tempo de pandemia. Papa Francisco mandou uma saudação para o Brasil, uma bênção apostólica. Olhamos para a realidade do Brasil com muita tristeza. Diante, sobretudo no Rio de Janeiro, nós não temos ministro da Educação ainda, não temos ministro da Saúde, não temos presidente também. E não temos governador no Rio de Janeiro, o governador está totalmente enrolado. Temos aí uma realidade ainda da falta do secretário de Saúde no Rio de Janeiro. Estamos vivendo tempos de pandemia e o governo vivendo o pandemônio. Viver como Tomé
É você, mesmo duvidando, ficar na comunidade. Tomé, mesmo não acreditando na comunidade, ele ficou na comunidade. E você ficando na comunidade, você tem a graça de ver Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude. 7h52. Obrigado a você pela amizade, pelo carinho. Vamos trabalhar. Hoje é sexta-feira. Bom dia.